Para quem está entrando aqui pela primeira vez, não precisa de nenhuma experiência, tá? Mas que também tem experiência, tá tudo bem. E também lembrar que nessa prática aqui a gente não está aqui para parar o pensamento, tá? Para parar o pensamento à força. Então, se você tiver de olhos fechados observando e tiver muito pensamento, não quer dizer que tá dando tudo errado, que você é uma porcaria e que não consegue fazer nada, tá? Tá tudo certo. Ter pensamento tá tudo certo. A gente tem um computador que pensa. Não é muito confortável. Os pensamentos, principalmente quando a gente resiste a eles, mas eles fazem parte desse computador nosso aqui, da parte mais superficial da nossa mente, né? Então vamos lá. Vou lembrar aqui os três pontos básicos dessa meditação. O primeiro deles é a gentileza. Gentileza o tempo inteiro. A gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar. Então, se ficar sentada não for confortável, te gerar algum incômodo físico, pode se recostar, pode deitar, pode se acomodar durante o processo. E isso vale para qualquer desconforto que você estiver sentindo. Não é para fazer esforço para nada, né? Se estivesse fazendo esforço para não pensar, fazendo esforço para não se mexer, fazendo esforço para, sei lá, quer ir no banheiro e não pode ir no banheiro. Não, é sem esforço. Pode deixar que as coisas aconteçam. E a gente aqui vai praticar a observação de olhos fechados, a observação do seu universo interno e externo de olhos fechados. Mas não é para se criar uma determinada experiência, a gente não está aqui para fabricar uma experiência que vá dizer que se você não criou aquela experiência, então não deu certo, tá? Então não tem nada que se criar aqui. Não é para parar pensamento, não é para criar uma paz infinita, não é para acalmar a mente, não é para fazer nada, é só para observar e ver o que acontece. Tendo isso em consideração, não tem como não conseguir, tá? Não tem o que fazer aqui, a gente não faz nada. É a prática do não fazer nada, é a prática da permissão total, é a prática da observação pura, sem controle, do que tiver. Você vai fechar os olhos e vai assistir um filme que você não criou, não é ator, não é atriz, não é roteirista, não é crítico, não é crítica. É só observar. É só observar esse filme que você vai ver de olhos fechados, sem controlar nada, deixar rolar, né? É nessa observação, é nessa prática de observar que você vai naturalmente se distanciando de todos os movimentos. E eu chamo de movimento qualquer coisa que você perceba. Movimento é pensamento, é emoção, é dor no corpo, é barulho, é respiração. Qualquer coisa que você perceber é movimento. O que não é movimento é aquilo que está totalmente parado, que é a realidade. A realidade verdadeira, ela não se mexe, ela não muda. Ela está sempre aqui, só nesse instante. Já esse corpo humano, essa roupa de astronauta aqui, é um computador que está o tempo inteiro ligado nos movimentos e vendo as coisas ligado nos movimentos. E não está ligado naquilo que não se mexe. Então, quando você começa só a observar e não querer mudar absolutamente nada do que você está observando, você vai criando uma distância disso tudo. E aí, entre a observação e os movimentos todos, vai se criando um espaço. Esse espaço é o espaço de paz que a gente procura tanto.
Mas não tem que fazer nada, só tem que praticar. Bom, então é isso, não tem uma experiência a se criar, então não tem o que dá certo ou dá errado, e também não tem o que conseguir ou não conseguir. Não tem o que conseguir. A gente não faz nada. Então vamos lá, vamos praticar. Vamos praticar não fazer nada. A coisa mais difícil para o ser humano é não fazer nada. Tá sempre querendo controlar tudo. São os viciados no controle. Controlar pensamento, controlar experiência, controlar tudo. Então aqui a gente vai praticar o não controlar nada. O deixar, só olhar, só assistir, só observar e não fazer absolutamente nada. Mesmo que pareça incômodo, só observa. Vai ficar menos incômodo se fizer isso. Então vamos começar. Ache uma posição confortável e feche os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Percebe como você está. Percebe como está o ambiente. Sem mudar nada, sem querer mudar nada. Fica um tempo se percebendo e percebendo o todo, o universo, você de olhos fechados. E a gente vai fazer tudo sem pressa. Também eu sempre repito isso, a gente não tem onde chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. Então desacelera totalmente. E agora coloca a sua atenção na respiração. Sem querer mudar absolutamente nada, só observa a respiração de olhos fechados. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés.
Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta, relaxa. Também tudo que eu falar aqui tenha só a intenção de fazer, basta a intenção, sem perfeccionismo. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira sem forçar no tronco. Preenche o tronco de ar na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Sempre sem esforço. Sempre tendo só a intenção de fazer. E deixando acontecer. Agora respira no coração. Amplia o coração com sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, as pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca.
Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o ambiente onde você está, o espaço onde você está. Esse espaço pode ser a sala, o quarto, onde você estiver. Percebe esse espaço de olhos fechados, ocupa o espaço com a sua atenção de olhos fechados. E não só à sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo. Pode dissolver os limites do corpo nesse espaço, porque não tem separação entre corpo e espaço. Pode se derreter nesse espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está, do espaço onde seu corpo está. E amplia a percepção desses sons para os espaços à sua volta. Pode ser o jardim, outros cômodos da casa, a rua. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a sua consciência se expande, como não tem limite. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. E que esse para frente seja até onde o seu olhar repousar sem esforço. Esse para frente pode estar bem perto de você. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. Para perceber o que você está vendo de olhos fechados. Talvez você veja o nada, talvez você veja uma tela escura, pontos. Coloca a sua atenção aí, gentilmente, sem esforço. E começa a observar esse espaço que você está vendo de olhos fechados.
Percebe se ele se amplia ou não. E tanto faz. Percebe se você pode ver atrás de você, dos lados, em cima, embaixo, ou não. Percebe se tem uma cor, se tem uma textura. E mais importante, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E descansa aí. Descansa colocando a sua atenção aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir, e você vai descansar nesse espaço. Vai ficar aí. Não vai para lugar nenhum, não faz nada, fica aí. E continua só olhando, observando de olhos fechados. Sem fazer absolutamente nada. E permitindo que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver alguma sensação, emoção, sentimento, tudo bem. Sensações no corpo, também tudo bem. E se não tiver nada, se tiver uma paz, um silêncio profundo, tudo bem, tanto faz. Você está aqui para observar só. Observar e permitir cada vez mais. Soltar totalmente o controle. Eu vou falar uma frase, você repete essa frase em pensamento. Repete em pensamento mecanicamente, não precisa fazer a frase fazer sentido, não precisa gostar ou não gostar. Repete de uma forma mecânica. Paz sem fim. Repete em pensamento, paz sem fim. Deixa as palavras desaparecerem no nada e só olha, observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, com gentileza, devagar, paz sem fim. Deixa as palavras desaparecerem nesse nada, nesse espaço, e só olha, observa de olhos fechados e não faz nada. E agora cada um continua no seu ritmo. Vou fazer com vocês, mas vou ficar quieta. Repete paz sem fim em pensamento. Observa, percebeu que foi embora num pensamento. Volta, repete de novo. E só olha, observa de olhos fechados e não faz nada. E cada um segue no seu ritmo.
Repete mais uma vez. Paz sem fim. E só observa. E aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Eu engasguei aqui. Tudo bem. Tudo bem, turma. Obrigada a vocês. Sábado que vem tem mais.